Oi, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Mais uma vez, não sei qual momento vocês vão ouvir esse vídeo, né? Então, é isso. Bom, para a gente dar continuidade aos nossos líquidos que estamos tratando, para essa semana nós vamos falar, essa semana e a outra, na verdade, porque é um pouco compridinho, né? Nós vamos tratar sobre o líquido amniótico, tá? O líquido amniótico, que é aquele líquido que está contido na barriga da mãe, né? Na placenta, mais precisamente, né? Quando a mãe está gestante, tá? É o chamado líquido amniótico, né? Quando a gente ouve aquela velha frase, a bolsa estourou, né? E aí, quando essa bolsa, né, que é essa placenta estoura, o líquido que sai ali de dentro é o líquido amniótico, né? Então, bom, quando a gente fala nesse líquido, uma gravidez a termo, né, uma gravidez correta, né, que acontece da maneira que acontece tudo bem, essa gravidez ela tem uma quantidade de semanas entre 40 semanas e mais ou menos 2, né, que a gente fala. Então, variando de 38 semanas a 42 semanas. Essa é a chamada gravidez a termo. Quando nós falamos que dessas semanas, desde o primeiro dia da última menstruação, mais 281 dias, né? É o período que corresponde a essas 40 semanas, né? Que é o normal, geralmente, de uma gestação, né? De 38 a 42, na verdade, tá? Bom, nos países desenvolvidos, né, cerca de 30% das gestações, dos partos, são cesariana, tá? Então, assim, o Brasil, né, o Ministério da Saúde, na verdade, tem estimulado, né, o parto normal, né, entre as mulheres, né? Mas o fato é que muitas delas não querem, né, o parto normal. Existem os seus benefícios, né? Existem as suas particularidades, né? Mas o fato é que o parto normal, ele é muito estimulado e ele, de certa maneira, ele é muito eficaz, né? E até uma curiosidade, né? Que eu havia falado aqui da placenta, né? Que esse líquido se encontra dentro da placenta e tudo mais. Uma curiosidade é que hoje também, não só hoje, né? Na verdade, isso já existia, mas, né, tem se falado mais sobre a ingestão da placenta. Então, de que muitas mulheres, ao dar à luz, né, ingerem a placenta, comem a placenta, né? O que para a mulher é muito benéfico também, né? Porque a placenta tem muitos nutrientes, tá? Não sei se vocês sabiam disso. Então, o ato de comer a placenta para a mulher, né, é benéfico para ela, tá? Então, assim, pode ser frita, pode ser batida no liquidificador, né? Assim, parece estranho pra gente, mas é verdade. Tá? E aqui, então, aí a gente pode ter, como a figura até mostra pra gente, né? Os dois tipos de incisão, né? Seja a incisão vertical, né? Dependendo da posição, né? Mas essa incisão pode ser vertical ou até mesmo horizontal, né? Depende também, né? Do tipo de parto. No Brasil, alguns estados da região sudeste e sul, né? Até 90% é cesariana, 97% cesariana, né? E aqui, mais uma vez, mostrando a placenta, né, o útero e a incisão que é feita, tá? O parto cesariano, né? E aqui, um dia após, né? Um dia, como se fosse um dia antes e o depois, né? Aqui a incisão que é feita e depois a cicatriz que fica, né? Também. Bom, o estudo do líquido amniótico nos permite avaliar condições do embrião ou feto em relação a dois parâmetros, que é a chamada vitalidade e maturidade. O que significa vitalidade e maturidade? Né? Então, a gente vai entender vitalidade como um desenvolvimento mesmo, tá? Então, o chamado desenvolvimento fisiológico e morfológico. Aí isso é vitalidade. Então, eu preciso saber de que maneira essa criança, esse feto está se desenvolvendo, né?
Então, se ele está se desenvolvendo bem, seja fisiologicamente, né, ou aí até mesmo como ele está se apresentando. E além de avaliar a maturidade. Maturidade é quando a gente fala muito em idade. Então, qual a idade desse embrião feto? Tá? A idade gestacional, né? Esse feto, ele está com 36 semanas, né? Ou seja, eu estou avaliando a maturidade dele. Esse feto está com 36 semanas e ele está se desenvolvendo bem, né? Ou não, esse feto está com 38 semanas, mas não está se desenvolvendo bem, tá? Então, essa é a intenção, né, o objetivo de colher o líquido amniótico. Só que aí vocês devem estar se perguntando, mas né, eu tive as minhas gestações e em nenhum momento eu fiz coleta do líquido amniótico, né? E por quê? Essa coleta, a gente vai ver que o estudo do líquido amniótico, essa coleta, não precisa ser feita em todas as mães, tá? Então, porque hoje a gente teve um exame que veio para substituir o líquido amniótico em muitas situações, que é o que a gente conhece como ultrassonografia. Então, o estudo do líquido amniótico, ele tem as suas condições de avaliação, tem as suas situações. Não é em toda mãe que vai precisar colher líquido amniótico, né? Até porque essa coleta é invasiva, né? Vale a gente lembrar que ela tem que ser feita somente pelo médico, tá? Então, tem alguns fatores aí a serem descritos, tá? Então, nem toda mãe vai precisar fazer a coleta do líquido amniótico, tá? Então, até então, a gente vai lembrar que o estudo desse líquido é simplesmente para avaliar maturidade e vitalidade, tá? Isso a gente precisa ter em mente, tá bom? Vamos lá continuar. Bom, Hipócrates, como a gente sabe, Hipócrates é o pai da medicina, né? E para Hipócrates, interessante a gente falar disso, que para Hipócrates, né, sendo o pai da medicina, ele sempre acreditou que líquido amniótico era urina, né? Líquido amniótico fosse urina, tá? Interessante isso daí, né? Então, esse líquido, hoje ouvir isso aqui pra gente, né, assim, dizer que ele só é urina, né, assim, é muito, como fala, é muito simples, parece, né, você simplificar muito, né, o líquido amniótico. Mas, assim, tudo bem, ele é urina, sim, né, ele é urina do bebê, a gente vai ver que ele é urina do feto, mas ele, quando foi dito que ele era urina, ele foi visto apenas assim, ó, como eu coloquei para vocês, como uma espécie de uma lagoa estática, ou seja, aquilo que quase que não tem função, né? Olha lá, sem outras funções senão a proteção mecânica do feto. E na realidade, a gente sabe que não é bem por aí. A gente vai ver que o líquido amniótico, apesar dele ser urina do bebê, porque, pessoal, o embrião, ele precisa fazer xixi também, né? Ele precisa fazer xixi e cocô, ele tem as suas necessidades assim como nós, né? Então, e é interessante, né, que essa urina que ele faz, né, ele deglute, tá? Então, assim, ele urina ali dentro, né, da placenta e engole aquela urina toda novamente. Então, o feto, ele renova o líquido amniótico por deglutição. Isso foi descoberto lá no século XVII. Interessante, né? Então, a única coisa que a gente pode fazer um parênteses aqui é que o líquido amniótico, ele não tem somente não fornece somente proteção mecânica para o feto, não, tá? Então, ele traz outras formas de outras funções importantíssimas que a gente vai ver mais ali na frente, tá? Tudo bem até aqui? E é através do líquido amniótico mesmo que a gente até está dizendo que a gente consegue avaliar a idade, né, gestacional, tá? Então, para vocês verem a importância do líquido amniótico. Bom, aqui eu só coloquei para vocês uma partezinha de histórica mesmo, né, de alguns estudiosos, né, que foram passando a avaliar, tá, o líquido amniótico. Então, Boer, em 1930, tratamento de TB uterina com formol, né?
Alvarez e Barcia, em 1950, estudaram a pressão ali dentro do âmnio, né, dessa bolsa, então, intramniótica. Bevis, ainda em 52, estudou a isoimunização. Brosen fez estudos citológicos com o líquido amniótico. E o Pitkin, em 67, estudos bioquímicos com esse líquido amniótico, né? Aqui eu coloquei um pouquinho para a gente falar sobre a morfofisiologia do sistema reprodutor feminino, né? O útero, então a gente sabe que é onde, né, se desenvolve ali os ovários, e aqui as tubas ou trompas de falópio, né? Uma de lá e outra de cá. E a gente sabe que o neném ele não pode se desenvolver aqui, né? A partir do momento que o neném se desenvolve aqui nas trompas de falópio ou tubas, né? Essa gravidez é incompatível com a vida. Então, é necessário que o neném seja retirado mesmo, tá? É como se... Porque não tem como ele se desenvolver aqui nas tubas, né? Nessas trompas de falópio. Então, a partir do momento que o médico observa que tá tendo desenvolvimento aqui, ó, né? Tá até melhor, né? Nessas trompas de falópio ou tubas, não dá para continuar com a gestação. Aqui só para falar um pouquinho, então, dos ovários, que são 2, né, como nós sabemos, pesando cerca de 15 gramas os ovários, situados no que a gente chama de zona pelúcida, né, tem a mesma origem embrionária do que os testículos, que a gente viu recentemente, né, e as funções dos ovários é de produzir células germinativas e os hormônios. As trompas de falópio são estruturas tubulares, como vocês viram agora, né, um túbulo, parece um túbulozinho. Tubulares muito musculadas, né, de 10 a 12 centímetros de comprimento, e proporciona somente uma via de passagem de células reprodutivas dos ovários até o útero. Então, ou seja, não é para se desenvolver ali. O útero é um órgão altamente musculoso também, né? Então, nós vimos o útero aqui, certo? Né? E o endométrio que está aqui, ó, embaixo, né, como se fosse embaixo. E é o endométrio, até não falei, é o endométrio que descama, né? Então, a partir do momento que houve descamação desse endométrio, é quando existe a chamada menstruação, né? Aqui o cérvix, né, o colo, né, também do útero, né, onde nós também, através do Papa Nicolau, é possível observá-lo, né, quando a gente abre com o espéculo, observa-se o colo do útero. Então, o útero é altamente musculoso, localizado na parte inferior do abdômen, entre bexiga e reto. A sua parede consiste num revestimento, que eu acabei de falar para vocês, essa camada, que é o endométrio. Aí, embaixo dele ainda tem o miométrio, que não dá para a gente ver aqui na figura, que ele está abaixo do endométrio. As paredes uterinas contraem e relaxam durante a estimulação sexual e trabalho de parto, né? E como contrai, né? Que é onde a mulher fala, nossa, eu tô tendo muita contração, né? Ou seja, se está aumentando a contração, é porque o parto está próximo. O canal cervical, né, que é estreita passagem na extremidade inferior do útero, e o colo do útero, que eu falei para vocês, ou cervix, né, foi aquele momento que eu falei aqui, que é possível que a gente visualize através da abertura do Papa Nicolau, através da abertura com o espéculo, né, que é colhido aquele material, né, e para análise, certo? Bom, então, durante o desenvolvimento fetal, as células germinais primitivas migram de um folheto germinativo, que a gente chama de mesoderma, para os ovários, onde se diferenciam em chamadas oogônias. É o que ele mostra aqui. A gente viu isso quando falamos de espermograma, não sei se vocês se recordam, e nós chamamos de espermatogênese e espermiogênese. Lembra disso? A espermatogênese lá no testículos ou nos túbulos seminíferos, mais precisamente, nós temos as espermatogônias, que diferenciam espermatócito primário, espermatócito secundário, até chegar em espermátide, até formar espermatozoide. Lembra disso? O processo é bem semelhante, né? Só que agora aqui, então, as células germinativas migram do mesoderma para os ovários, diferenciam em oogônias. Então, nós temos, ao invés da espermatogênese, a oogênese. Porque nos ovários, nós temos a formação da primeira célula, que é o oócito primário, certo? Esse ócito primário passa por processos de maturação, olha lá, um folículo primário que cresce um pouquinho, se diferencia um folículo em crescimento, cresce mais um pouquinho, ele está maduro.
Então, ele passa a ser um ósseo primário maduro. As zoogônias são diploides, ou seja, são 2N, né? Tem quantidade, o dobro, né, de cromossomos, né? E se dividem mitocondrialmente até os oócitos primários, né? Então, é o que a gente está vendo aqui, ó. 44, né? Então, os ócitos primários são 2N. No nascimento, a menina terá cerca de 500 mil ócitos primários. Isso aqui é só uma informação a mais para vocês, que entram em prófase 1. Prófase 1 é um tipo de etapa da divisão celular, tá? Da meiose, né? Da meiose, até está dizendo aqui, onde permanecem até a puberdade. Esses ossos estão rodeados por células epiteliais planas. Então, vamos continuar aqui. Então, na oogênese, nos ovários, a primeira célula formada é o ócito primário, que é um folículo pequeno ainda, primário mesmo, como o nome já diz. Esse folículo primário cresce um pouquinho, então ele se torna um folículo em crescimento. Que cresce mais um pouquinho, se torna um ócito primário maduro, propriamente dito. Esse ócito primário agora evolui, cresce mais e se torna um ócito secundário, certo? E até que ele se torne um óvulo, propriamente dito. Então, essa, em resumo, é o processo de maturação, certo? Até a formação do óvulo, assim como a gente viu até a formação do espermatozoide. É isso que acontece. Tudo bem até aqui, pessoal? E, para a gente finalizar aqui só mais essa partezinha, na puberdade, os oócitos estão reduzidos a cerca de 200 mil, né? Sob a ação de um hormônio que é o FSH, começa-se a diferenciação do folículo primário para uma fase posterior, com influência de outro hormônio que é o LH, que é o hormônio luteinizante, né? A maior formará o óvulo, que eu falei para vocês, que é o ósseo secundário, e o menor se formará o corpúsculo polar, que vai se desintegrar. O corpúsculo polar, ele é esse que vocês estão vendo aqui bem pequenininho, o primeiro corpúsculo polar, e segundo corpúsculo polar, ele se desintegra e fica somente o óvulo. Certo? Aqui só para mostrar o ciclo ovulatório, né, da mulher. Então, com todas as fases que a gente tem, né? Então, folículo em maturação, ovula, forma o corpo lúteo, o corpo lúteo se degenera, né? A menstruação desce, né? Então, todo o ciclo ovulatório que tem, vocês vão ver isso, acho que na bioquímica, se não me engano, falar um pouquinho sobre esses hormônios, tá? Então, a gente tem os hormônios, o FSH e o hormônio LH, além do estrógeno e progesterona. O que a gente pode perceber disso aqui? Que os hormônios, né, quando... nos períodos do mês, no decorrer do mês, os hormônios ficam dançando, como vocês podem ver aqui, né? Vai, sobe, desce constante, né? O que não acontece, na verdade, quando a mulher toma o anticoncepcional, que os hormônios passam a ficar numa constância, tá? Então, eles impedem essa dança hormonal, né? E aí a mulher passa até a praticamente não sentir os efeitos da TPM, né? Por quê? Porque esses hormônios aqui, o FSH, LH, o estradiol, o estrógeno e progesterona, eles passam a não ter essa dança de sobe, desce, tá? Então, aqui os dias de ciclo menstrual, o período da ovulação, né, da descamação do endométrio, e coisa que isso aqui não acontece, obviamente, na gestação, certo? Aqui, só pra gente finalizar, mostrando a foto do espermatozoide se encontrando com o óvulo, né, que é muito bonito isso daqui. E a evolução, né, do embrião. Então, no primeiro mês, evolui um pouquinho no terceiro, começa a ter formação de muitos órgãos aqui. Quinto mês, sétimo mês, até o nono mês, né, que o neném já tá aqui também pronto, com a cabecinha para baixo, pronto para sair, certo? Agora a gente vai continuar num outro momento, e aqui só para finalizar mesmo, aqui a placenta e... Aqui onde o neném se encontra, né? E vocês podem ver que o líquido amniótico, olha o tanto de líquido amniótico. E aqui então que ele vai estar, tá presente, né? A bolsa amniótica, o córion, que é uma membrana, o amnio, que é outra membrana, e toda a placenta, né? Então vocês vão ver que é aqui que o médico vai fazer essa coleta. Tudo bem? A gente vai interromper aqui agora para não ficar um vídeo tão comprido para vocês, e eu vou continuar isso num outro momento. Deu para entender um pouquinho até aqui do que a gente disse? Se houverem dúvidas, a gente pode estar aí à disposição para saná-las. Obrigada, pessoal.